E aí, beleza, galera? Meu nome é Moisés, eu sou tatuador e tô aqui para falar sobre esse assunto. Tô aqui para dizer que qualquer um pode se tornar um tatuador, tá? Minha história é bem especial, né? Isso aconteceu comigo, na verdade. Hoje eu sou um profissional, trabalho há 15 anos e eu estava morando em Minas um período da minha vida e procurando algo para me seguir, né? Na época eu tinha uns 18 anos e não sabia qual profissão ter. As opções que eu tinha era de curso, faculdade, trabalhar em empresa, escritório, e enfim, na fazenda, enfim, nada disso me atraía, eu não me sentia completo. Eu sempre tive o desejo de me tornar um profissional que pudesse desenvolver com as suas próprias ideias o seu sustento e ser muito feliz, né? Eu sempre quis uma liberdade, né? Poder escolher a maneira com que eu ia trabalhar, o tempo que eu ia utilizar, e não sabia, não fazia ideia por qual caminho começar. E um dia eu estava sendo tatuado por um cara e ele viu assim, a gente conversando, ele falou pra mim que eu poderia me tornar um tatuador. Só que na hora eu achei aquilo, eu falei, imagina, cara, isso aí tem que ter dom, né? Há um tempo atrás, isso há quase 18 anos atrás, 17 anos atrás, ele me falou isso, então naquilo na minha mente não encaixava. Eu falei, não, isso aí você tem que nascer, você tem que saber desenhar. E na minha cabeça quem sabia desenhar era quem tinha um dom. A gente às vezes não calculava que uma pessoa simplesmente poderia fazer um curso, e foi o que ele me disse: você precisa aprender a tatuar se você quiser. Ele falou, você pode ser o que você quiser, mas precisa aprender como fazer. E eu vi que ele acreditando muito em mim, eu duvidando de mim, o cara acreditando em mim. E eu falei, esse cara tá acreditando em mim, eu também vou acreditar em mim. Ele tá vendo alguma coisa em mim que eu não tô vendo. Eu falei, eu vou acreditar, porque realmente era uma saída espetacular para aquilo que eu queria, né? Era um sonho. Eu comecei a me imaginar já como um tatuador, eu já comecei a me enxergar as probabilidades, e cada momento parecia que o universo ia aumentando, ia crescendo, né? E isso foi real, aconteceu. Hoje fazem 15 anos que eu sou tatuador, aconteceu comigo, né? E eu também mantive essa mesma ideia, né? Eu também passei à frente aquilo que ele me ensinou, e hoje eu trabalho. O Gustavo, que trabalha comigo, é um tatuador de uma qualidade muito grande, o trabalho dele, né? E ele também aprendeu comigo, né? Trabalho o Dário também, é um outro tatuador que trabalha numa loja que eu tenho em Várzea Paulista, que é uma cidade aqui do lado, e o Éder, são pessoas que aprenderam comigo, e eu percebi que quando você tem o desejo, quando você acredita em você, você pode se tornar um profissional acima da média, né? Então, eu quero lançar alguns vídeos, né, e falar sobre isso aí, e você vai estar me acompanhando, né? Você não precisa ter uma super experiência em desenho para dar início numa profissão tão atual como essa, tão respeitada, né? E que produz algo que é de desejo hoje de todos, né? É uma oportunidade gigantesca. Hoje no nosso país esse segmento cresce mais de 20% ao ano, né? Eu fiz uma pesquisa e hoje mais de quase 4 bilhões, né, são investidos em tatuagem por ano, né? E se você for avaliar hoje, praticamente todo mundo tem uma tatu. O que te dá a entender que daqui pra frente as pessoas vão ter muito mais ainda, porque nós estamos deixando essa era de que tatuagem é algo que pode te impedir de ter um emprego, que a tatuagem ela é mal vista. Então, na verdade, hoje uma boa tatu é um sinônimo de status também, porque tem a ver com o fato de você ter bom gosto, né? Com o fato de você poder pagar uma boa tatu, de ter um bom gosto, né? Para você ter uma noção como cresce, na cidade em que eu nasci, em Jundiaí, há 15 anos, 18 anos atrás, tinham 3 tatuadores, né, respeitados na cidade, 3 tatuadores conhecidos, e desse tempo para cá, hoje existem aproximadamente uns 50 estúdios de tatu, né? E todos têm muito trabalho para fazer. Então é um mercado que cresceu muito, né? Nós tivemos uma convenção de tatu há pouco tempo atrás, onde eu participei, né? Então assim, você percebe que cresceu muito o ramo e as pessoas cada dia mais procuram bons profissionais, né? E é um mercado que também, com esse crescimento todo, tem seus limites, ele tem seus pontos negativos. A gente vai estar falando disso aí. É um mercado que hoje necessita de pessoas que acreditam e que tem um caminho seguro para poder começar, porque eu andei pesquisando e eu não achei um curso, sabe, que te prepare
um curso que desmistifique algumas coisas que são mitos na cabeça dos tatuadores, né? Então eu consegui vencer algumas limitações, eu desenvolvi o meu trabalho a um nível que hoje eu tenho estado muito satisfeito, meus clientes também. É um trabalho que ele não segue uma tendência de moda, mas segue uma tendência do mundo da tatu, né, com muito respeito, e eu quero estar falando sobre isso aí, né? Essa é uma das maiores tendências hoje da sociedade, é a liberdade de você ser você mesmo, né? Isso não está impedindo mais ninguém de alcançar os seus sonhos profissionais. Então você hoje vê médicos todo tatuados, advogados. Hoje a tatuagem ela pega todas as classes sociais e todos os segmentos que uma pessoa decide ter profissionalmente para a vida dela. A tatu ela não impede mais de você se tornar um diretor de uma empresa. O que importa é o seu caráter, o que importa é a sua qualidade de trabalho, né? E a tatuagem ela está se tornando cada vez mais um símbolo, né, de uma importante tendência da sociedade, e isso vai aumentar cada vez mais, né? A tatu me proporcionou muita coisa importante, cara. Hoje eu realizei alguns sonhos da minha vida, né, o qual eu não sei como que eu ia realizar antes, e eu sempre tive sonhos de ter um carro bacana, uma casa legal, que isso é importante. Eu acredito que a maioria das pessoas conseguem quando se esforçam muito, e eu me esforcei muito para poder estar aqui hoje falando para você, né? Hoje eu estou terminando uma casa que eu estou construindo, uma casa que é dos meus sonhos, um estilo bem bacana, uma casa grande, diferenciada. Eu comprei meu carro, que era um sonho meu, né? Eu sempre quis ter um Toyota. Hoje eu tenho um carro completo, né? Hoje eu tenho outros propósitos, eu tenho mais um estúdio e eu estou com uma previsão de um futuro muito especial, não só para mim, mas nesse ramo. As pessoas que têm uma qualidade, elas tendem a crescer acima de uma estatística geral, mas elas tendem a ter um espaço exclusivo por ter um conhecimento diferenciado. O primeiro passo para tudo isso, né, a gente tem que querer. Você precisa acreditar. Você tem que acreditar, cara, que você pode ir mais, né? Você não pode ser uma pessoa que tem uma deficiência visual em relação a você mesmo. Você não pode ser míope. Então, quando você começa a acreditar em você, seus olhos eles começam a enxergar possibilidades gigantescas. E o segundo passo não é só acreditar, mas é querer. Tem que querer muito, porque é um trabalho que ele exige de você, ele vai exigir um bom gosto, ele vai refinar a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, ele vai refinar a sua maneira de ver a arte, de ver a sociedade, de ver as pessoas, porque uma pessoa quando ela procura um profissional da tatu, ela quer dizer algo, ela quer expressar algo. Então, quem tem que ler esta informação é o profissional, não é o cliente, não é a pessoa que ela tem essa informação completa. Ela só te dá uma dica, e eu quero trazer caminhos e desmistificar maneiras de ouvir essas pessoas e de assim, perceber aquilo que ela precisa, né? Então, eu vou começar a falar também sobre história, sobre o histórico da tatu, sobre como a tatu aconteceu no Brasil, como foi bonita a história e como está sendo muito especial a gente está acompanhando esse crescimento. Eu vou gravar uma série de vídeos, então se prepare para me acompanhar, porque vai ser bem interessante, né? Você pode se tornar um grande profissional da tatuagem se tiver uma boa informação, e eu vou estar aqui disponível trazendo essa informação para você, beleza? Te vejo daqui a pouco.